O que diferencia a sua candidatura das outras candidaturas postas? Qual seria a linha de governo no caso de o senhor ser eleito? Olha, primeiro assim, se eu for fazer uma comparação com o Lula, é praticamente como água e óleo. Primeiro que o Lula nem apresentou uma proposta, ele não apresentou plano de governo quando ele virou presidente em 2022. Ele tinha uns chavões do tipo, picanha, as pessoas vão ficar felizes. Nestas eleições, quando eu puxo para o campo da direita, o Flávio ocupa o papel hoje do cara que não tem nenhuma proposta a apresentar. Ele mesmo deu entrevista e avisou, e deixou muito claro que não é para esperar nenhuma proposta dele, que ele não quer perder votos apresentando proposta alguma. Da parte do Zema, a gente pega aquela linha liberal que eu até já, vamos dizer, comunguei anos atrás. Mas o que nós temos? Nós temos primeiro o entendimento de que o Brasil é um país que passa por uma crise política, social e econômica colossal. A crise política, ela é oriunda, não aí discordo de muitas análises, não por conta da relação STF, executivo ou legislativo, mas sim por conta do modelo oligárquico que nós temos, que se deu através, vamos dizer, dos últimos 1,5 século, e que hoje está expresso pela atuação política do Centrão, que impede o Brasil de fazer qualquer coisa que altere as relações entre os indivíduos, né, a sociedade civil e o poder estabelecido, que distorce de fato a democracia. Do ponto de vista econômico, a gente tem uma crise fiscal gigantesca, a gente vai fazer uma série de reformas que reduzam as despesas para permitir uma redução dos juros, uma agenda de competitividade muito forte, e aí aproveitar dois ganchos, Sérgio, para ser bem sucinto aqui, que vão nos permitir crescer muito nesse século se a gente souber fazer a lição de casa. Um é utilizar as terras raras para você ganhar o gap de tecnologia junto a outras nações, para que a gente possa ter uma cadeia produtiva capaz de concorrer com a China em muitas áreas. Estou falando da cadeia produtiva que vai mandar no século XXI. E o outro, usar a questão que nós estamos tendo, é muita energia disponível. Estou falando de energia nuclear, de energia hidrelétrica, estou falando de energia solar, energia eólica, e essa energia vai permitir que o Brasil entre no universo dos data centers com muita força e servindo de infraestrutura para a revolução de IA. Então, do ponto de vista político e econômico, se nós andarmos com essa agenda, o Brasil pode se tornar um país grande nos próximos 30 anos, que é o nosso foco. Em relação a projetos já pensados que melhoram a vida das pessoas, saúde, educação, segurança, qual o senhor destaca como o projeto para essa sua campanha? As pessoas falam muito sobre a nossa agenda sobre segurança pública, porque naturalmente é a agenda mais enfática e ela é mais clara no enfrentamento ao crime. Mas se eu falar de bem-estar e das pessoas, eu acho que a revolução que a gente pretende fazer no SUS é a mais interessante. Eu digo isso porque todo mundo tem uma crítica, né? Todo mundo no universo, especialmente a direita, a ideia do SUS como um regime centralizado, né? Um modelo centralizado de saúde. E de fato ele poderia representar um problema anos atrás. Hoje, com a revolução da inteligência artificial, os modelos centralizados vão levar vantagem. Então, o modelo inglês, o modelo chinês, o modelo de El Salvador está com uma proposta super legal e já está executando, apresentam um caminho muito bom para a gente colocar, fazer a famosa integração integração dos prontuários através do prontuário único, você conseguir colocar machine learning, inteligência artificial, para, através do prontuário único, prever a evolução de determinadas doenças que uma pessoa pode ter. Né? Você vai pegando as ocorrências de uma pessoa e aí você vai saber automaticamente, olha, essa pessoa tem uma tendência a desenvolver, por exemplo, diabetes, vamos colocar um agente de saúde para ficar mais próximo das pessoas, vamos trabalhar bem a questão do acesso, né? O acesso é um dos maiores problemas do SUS, então vamos tirar qualquer critério discricionário para a fila do SUS e entregar um critério, vamos dizer, baseado na urgência dos atendimentos, vamos informatizar isso para informatizar os estoques. Dá para fazer uma revolução muito, muito grande no SUS, usando tecnologia, que vai, vamos dizer, melhorar a vida das pessoas de maneira clara em 2-3 anos. E o senhor tem números que digam que há verba para isso e nesses 2-3 anos isso quer dizer zerar a fila de consultas e atendimentos pelo SUS? O maior problema é justamente as consultas, atendimentos e cirurgias, né? O problema de acesso. O SUS, o grande problema dele é de acesso. Você vai ter que usar essa organização centralizada por parte do SUS com um enfoque muito grande do governo federal para fazer o que eles chamam de política de hub and spoke. É saber onde serão os hubs para você colocar os centros policlínicos e os hospitais com atendimento sem um papel discricionário do político. Hoje os políticos acabam fazendo hospitais com emendas e aí utilizam, vamos dizer, escolhem de maneira logisticamente errada os lugares onde isso vai ser feito. Então o governo federal vai ter que atuar aí. O SUS, infelizmente, vai custar mais nos próximos anos, não é nem por conta do meu projeto, mas sim porque a população está envelhecendo. Porém, um projeto como esse, ele tem um papel de reduzir custos no SUS, porque ele consegue otimizar a questão logística, ele consegue trabalhar muito na prevenção,
A ideia de ter o prontuário único, de ter o machine learning, é justamente trabalhar na prevenção para que você evite que a pessoa vá para a mesa de cirurgia, para que a pessoa tenha um tratamento com uma doença crônica que é evitável. Então, a ideia é trabalhar, vamos dizer, usar a inteligência para você, no longo prazo, diminuir os gastos que você tem no sistema único. Rosane. Eu queria entender melhor a sua proposta. O senhor falou de El Salvador, né, que é um país onde as pessoas têm muita gente que é presa de uma forma que não cabe na nossa Constituição. A sua ideia é mudar a Constituição? E também em relação às emendas, hoje o senhor disse que o país é, de certa forma, refém do Centrão, e é refém, o presidente é refém do Congresso nessa questão das emendas. Como é que o senhor mudaria esse tema das emendas para que não se tenha hoje a situação que nós temos, em que, de fato, mais de 50 bilhões do orçamento vai para as emendas parlamentares? Eu acho o modelo de El Salvador, salvo uma ou outra alteração que nós precisamos fazer, bem cabível aqui. O enquadramento através do direito penal do inimigo de membros de facções criminosas como pessoas que terão uma atenção especial e um direito diferente é perfeitamente passível de ser recebido pela legislação brasileira. Inclusive já passou agora, o próprio governo Lula, uma legislação no Congresso que já começa a fazer esse enquadramento especial, e nós vamos levar isso, vamos dizer, como política de Estado, com outro enfrentamento ao crime organizado, construir novos presídios e levar membros das facções para esses presídios. A gente precisa agora alterar a lei de execuções penais e o Código de Processo Penal justamente para retirar recursos como as progressões de pena e elementos como saidinhas, para que a pessoa, quando pega uma pena de 20, 30, 40 anos, cumpra seus 20, 30, 40 anos. E a gente começa a fazer, basicamente, justiça para a população que hoje fica refém dessas pessoas. Acho isso não é um problema, esse aqui é uma polêmica. Um outro tema que é das emendas, eu entendo que este é um problema central, porque, infelizmente, com o empoderamento do Centrão, esse se tornou um regime de acumulação por parte dos políticos desses partidos. E esse regime, ele enfraqueceu demais o poder executivo. O que nós vamos precisar fazer? Antes de tudo, eu não tenho problema nenhum em dando um estímulo agora, em curto prazo, para que os políticos, através da nossa reforma fiscal, trabalhem para diminuir os gastos obrigatórios, abrindo espaço para discricionário, eu autorizar o aumento das emendas, não apenas por um critério meramente de arrecadação orçamentária, mas um share do orçamento discricionário mediante cortes em gastos obrigatórios, fazendo com que o Centrão trabalhe dessa maneira, no curto prazo, como um elemento que ajude em reformas fiscais. Depois, o que nós vamos precisar fazer é fiscalizar e muito integrar a emenda com as políticas públicas baseadas em resultados que funcionem nos municípios. Ou seja, o poder discricionário que um político tem, falar, eu vou fazer uma praça em Arapiraca, igual o Arthur Lira fez um monte de praça em Arapiraca porque era a base dele, tem que acabar. A emenda do Arthur Lira, se for para Arapiraca, vai ser estabelecer um plano já pré-estabelecido de gestão que vai melhorar os indicadores de Arapiraca.